Vamos orar. Nosso Deus e nosso Pai, oramos para que esta noite todos possamos estar conscientes de que os teus olhos estão sobre nós. Se Deus pode ver o pardal cair, se Ele tem os cabelos da nossa cabeça contados, sabemos que o Senhor nos observa e que o Senhor cuida de nós. E somos informados em Tua palavra que o Senhor se importa tanto conosco que enviou Seu Filho unigênito à cruz para morrer, para que possamos encontrar o perdão de nossos pecados. Oramos esta noite para que o Teu Espírito Santo atraia todos para o Salvador. Te pedimos em o nome de Jesus, amém. Agora, esta noite, quero que você abra comigo em Atos, o livro de Atos, capítulo 11, encontre o versículo 26 na última parte do versículo. A última parte do versículo 26 do livro de Atos. Lemos essas palavras. E os discípulos, agora a palavra discípulo significa aprendiz ou seguidor. E os discípulos foram chamados de cristãos pela primeira vez em Antioquia. Agora, Paulo e Silas estavam em Antioquia pregando por muitos meses. Eles estão realizando uma cruzada evangelística, fazendo com que centenas de pessoas recebessem a Cristo. Eles estabeleceram uma grande igreja. E com escárnio as pessoas ao seu redor começaram a chamá-los de Cristo. Um seguidor de Cristo, cristãos, e é aí que a palavra cristão aparece pela primeira vez, seguidores de Jesus Cristo. Agora, esta noite, quero falar sobre o assunto como viver a vida cristã. Como viver a vida cristã. Ouvi falar de uma menina há alguns anos que ouviu quando era menina uma das sonatas de Beethoven e tinha um forte desejo de aprender a tocar. Ela tinha verdadeira habilidade musical, mas 20 anos depois, seus vizinhos tinham que reportar, eles tiveram que ouvi-la enquanto ela assassinava Beethoven. Agora, o que aconteceu? Ela nunca teve dificuldades com os exercícios e escalas dos 5 dedos. Ela se esqueceu de aprender a tocar. Agora, há muitos de vocês que têm um forte desejo de viver a vida cristã. Você quer ser um cristão, você quer viver a vida cristã, mas você nunca aprendeu como viver a vida cristã. Agora lhe disseram que você deveria ser um cristão, lhe disseram que você deveria viver a vida cristã, mas nunca lhe contaram como viver. Ouvi falar de uma senhora que disse que tinha um pastor maravilhoso. Ela disse que meus pastores são ministros maravilhosos, que ele é um pastor maravilhoso e todos nós o amávamos na igreja, mas pela minha vida não consigo entender o que ele quer que façamos. Bem, esta noite quero que vejamos algo sobre viver a vida cristã. Mas antes de tudo, quero que vejamos o que é um cristão. O que é um seguidor de Jesus Cristo? Há muitas pessoas que têm uma ideia de que você nasceu em um país cristão, você é cristão. Muitas pessoas têm uma ideia de que você tem pais cristãos, você é automaticamente cristão. Mas a Bíblia diz que você não pode herdar o cristianismo. Não é minha carne e meu sangue, não a vontade do homem, não há nada que você possa fazer para se tornar automaticamente aceitável ao reino de Deus. Você pode ir à igreja, você pode viver uma vida decente, você pode ser uma pessoa moralmente virtuosa, mas isso não faz de você um cristão. Você pode ter características de um cristão, mas isso não faz de você um cristão. Há milhares de pessoas na América esta noite que pensam que são cristãs, mas na verdade não são cristãs no sentido estrito do termo. Nunca nasceram de novo, nunca receberam Cristo em seus corações, e se eles morressem não iriam para o céu. Agora, um cristão é uma pessoa que teve um encontro pessoal com Jesus Cristo. Um cristão é uma pessoa que tomou uma decisão de aceitar a Cristo, seu Salvador, Senhor. Você o aceitou, você entregou sua vida a Ele. Agora, a primeira coisa é, um cristão é uma pessoa que fez uma escolha. Você tomou uma decisão, você teve um encontro com Deus vivo, você recebeu Cristo em seu coração.
esse é o primeiro passo para ser um cristão. Isso aconteceu com você? Chegou um momento em sua vida em que você se arrependeu de seus pecados, quando você reconheceu que é um pecador, quando disse, ó Deus, estou disposto a abandonar meus pecados, e então pela fé você recebeu Cristo como seu Senhor e Salvador? Agora, esse é o ponto de partida. Há muitas pessoas que estão tentando viver a vida cristã, mas Cristo não vive em seus corações, porque um cristão é uma pessoa em que Cristo habita. Mas o que você receberia de Cristo? O Espírito Santo entra em seu coração e lhe dá uma nova natureza moral, e você tem poder e força para viver a vida cristã. Agora, ninguém pode viver a vida cristã até que primeiro tenha ido à cruz e recebido Cristo, e veja Cristo na cruz. Cristo derramou o seu sangue pelos nossos pecados, mas você deve vir e receber a Cristo. Isso é um ato de sua vontade intelectualmente. Você diz sim, eu acredito, mas isso não é suficiente emocionalmente. Você pode ter ido a uma experiência emocional, mas isso não é suficiente. Por sua vontade, você deve dizer, eu recebo a Cristo, darei minha vida a Cristo. Mas depois disso, algo mais deve acontecer. A segunda coisa é que nossa mudança deve ocorrer em nossas vidas. A Bíblia diz que as coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. Deve haver uma mudança definitiva, mudança na maneira de como você vive, uma mudança em sua atitude, uma mudança em sua atitude em relação a Deus. Você deve amar a Deus supremamente, você deve colocar Deus em primeiro lugar em todas as escolhas e decisões de sua vida. Deve haver uma mudança em sua atitude em relação a si mesmo. Não há mais seus sentidos ecológicos, não são mais egoístas. Tudo é feito apenas para si mesmo e para agradar a si mesmo. Também deve haver uma mudança em sua atitude em relação ao próximo. Você deve amar o próximo como a si mesmo. E, portanto, deve haver uma mudança em sua vida. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Eu ouvi sobre um homem uma vez, antigamente ele atrelava seu cavalo em frente a um bar e ele se converteu a Cristo em uma reunião metodista na igreja metodista e no dia seguinte chegou à cidade, ele atrelou seu cavalo em frente à igreja metodista e o barman apareceu e disse, qual é o seu problema? Você engatou seu cavalo aqui por 10 anos e agora você está atrelando ali? O homem disse, é que eu me converti ontem à noite, eu recebi a Cristo e por isso mudei de posto de atrelagem. E é exatamente isso que devemos fazer, mudar nossos postos de acesso. E se não houver nenhuma evidência de mudança em sua vida, então é melhor você verificar se você é realmente um cristão. Porque se sua vida mudou, você não mudou se você não está tendo a prova que Deus lhe dá. Quando você vem a Cristo, então é melhor você começar a duvidar se realmente conheceu a Cristo ou não. Porque se você é filho de Deus, uma verdadeira mudança aconteceu. Jesus disse que pelos frutos deles vocês conhecerão. E por seus frutos, quaisquer que sejam os frutos do Espírito de amor, alegria, paz, longanimidade e todos os outros frutos, você está vivendo a vida cristã. Você se entregou a Jesus Cristo. Você sabe que teve um encontro com Ele. Teve uma mudança na maneira como você vive e em sua atitude. Senão, você não pode ser um cristão. Você pode estar vivendo em outra coisa, você pode pensar que é um cristão, mas não é. Porque um cristão é uma pessoa que recebeu Cristo e uma mudança está acontecendo na maneira como você vive. Em terceiro lugar, um cristão é uma pessoa que aceitou um desafio, o desafio de Cristo. Cristo disse, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Em Moscou, esta noite, milhares de jovens estão sendo desafiados. Fico feliz em dizer que os jovens americanos, tanto quanto posso perceber, não aceitaram o desafio do comunismo. Mas o comunismo está desafiando milhões de jovens. Jesus Cristo também oferece um desafio que ele diz que a menos que você esteja disposto a aceitar meu desafio e viver para mim, você não pode ser meu seguidor. Em nossas igrejas hoje estamos ocupados construindo numerosos astronômicos para entregar nossos relatórios e tudo isso é bom, é muito bom, mas Jesus estava ocupado com pessoas. Toda vez que uma multidão se reunia em torno de Jesus e a multidão ficava muito grande, ele dizia, espere um minuto. Ele disse, se você for me seguir, terá que negar a si mesmo. Ele eliminou muita gente com essa fala. Então, se a multidão fosse muito grande, ele diria, se você quer me seguir, você terá que pegar a sua cruz e me seguir.
Foi isso que eliminou a maior parte do resto das pessoas, porque eles não queriam ir para a cruz. A cruz era a cadeira elétrica daquela época, a cruz era a forca, e Jesus disse, se você quiser me seguir, você terá que pegar sua cadeira elétrica, você terá que ocupar seu lugar de execução. A impopularidade que advém de me seguir, e a maioria das pessoas não estão dispostas para fazer isso, a maioria das pessoas não estão dispostas a se posicionar por Cristo, a maioria das pessoas não estão dispostas a se levantar e ser contada quando se trata de se render a Cristo. Eu pergunto a você esta noite, você tem certeza de que é um cristão? Tem certeza de que seus pecados estão perdoados? Você tem certeza que você morresse agora, você iria para o céu? Você tem certeza de que você está pronto para encontrar com Deus no sentido mais estrito dos termos? Eu lhe pergunto esta noite se você é um cristão, se você tem certeza. Se eu tivesse uma chance esta noite de que estava pronto para encontrar com Deus, você não poderia me arrastar para fora de Madison Square Garden até que eu resolvesse isso. Certifique-se de entregar sua vida a Cristo esta noite. Receba Cristo. Tudo bem, isso é um cristão. Cristo habitando em seu coração, um encontro pessoal com Cristo, recebendo Cristo como Senhor. Isso é um cristão. Mas como viver a vida cristã? Isso é outra coisa. Como viver a vida cristã? Tudo bem? Eu estou casado com minha esposa há 14 anos e eu passei por cerca de 2 anos tentando conquistá-la. Vou lhe dizer que foi preciso fazer muito esforço para conquistá-la. Trabalhei duro por 2 anos. Finalmente nos posicionamos diante do ministro. Agora, eu poderia ter admirado minha esposa, o que eu fiz, mas ainda não era casado. Poderia ter pensado que ela era adorável e linda e acreditei nela, mas isso não me tornou casado com ela. Eu tive que ficar na frente do ministro e ele disse, você quer que essa mulher seja sua esposa? E eu disse sim. E então ele declarou marido e mulher. Então nos casamos, foi uma decisão pública. Eu vim publicamente diante de uma congregação, com pessoas, com testemunhas por todos os lados, tinha tomado Ruth para ser minha esposa. Eu disse que sim, era uma questão de vontade, apenas acreditar nela não bastava. Ir jantar no domingo na casa dos pais dela não bastava, apenas amá-la não bastava. Eu tive que dizer sim. Só acreditar em Cristo não basta. A Bíblia diz que o diabo também crê e estremece. Só dizendo que ele é uma pessoa maravilhosa não basta. Apenas ir ao jantar de domingo na igreja não basta. Você deve pôr um ato de sua vontade, dizer que sim, eu o recebo como meu próprio Senhor e Salvador. Mas descobri uma coisa que muitos casaram muito cedo e não sabem disso. A cerimônia foi apenas o começo. Agora, quando você vem e aceita Jesus Cristo, isso é apenas o começo. 10 anos, 20 anos, 30 anos, 40 anos, 50 anos, 60 anos. Vocês moram juntos, vocês trabalham juntos, vocês planejam juntos, suas vidas se entrelaçam. Casamento é trabalho. Não é lua de mel o tempo todo, o meu é, mas o seu eu não sei. A vida cristã é a mesma coisa. Que você recebe a Cristo, você diz, Cristo, eu irei. E a Bíblia diz que você está casado com Cristo. Ele planejou um espaço que dividiremos. Mas agora chegam os anos de seguir a Cristo, vivendo para Cristo. E se você quiser crescer, você deve seguir certas regras para crescer em Cristo. Agora a Bíblia ensina que você começa depois de receber a Cristo, você começa como um bebezinho, apenas um bebezinho. Você não é um cristão adulto, você entra na igreja no domingo de manhã depois de receber a Cristo, e às vezes alguns dos cristãos dizem, e eu me pergunto se ele vai durar. Ah, coitadinha maravilhosa, vai aguentar, será? Você não deveria fazer isso, você deveria acolher essas novas pessoas e amá-las e encorajá-las e ajudá-las para que elas possam crescer. Você deveria crescer, mas aqui está a tragédia na igreja cristã hoje.
Quando meu garotinho disse suas primeiras palavras, ele disse, pai, pelo menos eu acho que foi isso que ele disse. Hein? Me disseram que era isso que ele estava dizendo, papai. Estávamos emocionados grandemente. Ele aprendeu a falar, papai. Mas suponha que ele daqui a 20 anos viesse a mim e dissesse, papai. Algo está errado? E sim, há muitos de vocês assim. Vocês não cresceram nem um pouco, vocês ainda estão por aí, 20 anos sendo cristão e estão mortos. Você ficou atrofiado. Você não cresceu. Você vai para uma reunião de oração e o ministro diz que vamos deixar todo mundo citar um versículo, e o versículo é João 3,16, e você diz, ele pegou o meu versículo. Isso é tudo que você sabia, que você não aprendeu a Bíblia. E se alguém te chamar para orar, você diz, bem, me desculpe, não posso orar. E ainda assim você afirma ser cristão. A vida cristã é de crescimento. Começamos como crianças e crescemos na graça e no conhecimento de Cristo. Agora, algumas regras rápidas. Primeiro, a primeira regra é a oração. Temos que passar um tempo todos os dias em oração. Os discípulos de Jesus vieram até ele e disseram, Senhor, ensina-nos a orar. Agora você tem que aprender a andar, não é? Você tem que aprender a andar de bicicleta, não é? Você aprende a andar de cavalo, tudo bem, você tem que aprender a orar. Você aprende a orar da mesma maneira. Senhor, ensina-nos a orar. Agora lembre-se, ao viver esta vida cristã, você não precisa vivê-la sozinho. O Espírito Santo vive em você, mas quando você recebe Jesus Cristo como seu Salvador, o Espírito Santo vem viver em você para lhe dar o poder, força, sabedoria, a coragem para viver a vida cristã. Agora, o Espírito Santo também ajuda em sua vida de oração. As Escrituras dizem da mesma forma, o Espírito também ajuda em nossas fraquezas, porque não sabemos como orar. Mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. O Espírito Santo ajuda você a orar. Agora, posso fazer uma sugestão? Há tantas pessoas que dizem, bem, eu não tenho vontade de orar, eu só oro quando tenho vontade, então você está errado. Você deveria ter um horário e lugar todos os dias para orar. Você tem um compromisso, você tem uma entrevista com Deus Todo-Poderoso. Suponha que você tem uma entrevista com o presidente da América amanhã, mas você se levantaria e diria, bem, não estou com vontade de falar com o presidente esta manhã. Suponha que você seria apresentado à rainha. Bem, não estou com vontade esta manhã. Não, você estaria lá, você estaria vestido em sua melhor roupa. Você iria apresentar bem a rainha. Todos os dias, Deus, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, está esperando. Ele lhe deu uma audiência a qualquer hora do dia e você não conseguiu cumprir seu compromisso. Tenha um tempo definido que você reserve para orar. Quando você começar, a vontade virá. Mas você diz que você não está com vontade, tudo bem, você não está com a sua emoção, seu corpo e sua mente diz que você não tem vontade de orar. Minha vontade me faz ir e passar um tempo em oração, porque orar é trabalho. Oração é trabalho e muitas vezes você se obriga a cumprir seu compromisso com Deus. E de alguns desses momentos surgem seus momentos mais preciosos e algumas das suas maiores respostas de oração. E a segunda coisa é ler a Bíblia. Agora, o propósito da Bíblia é testificar de Jesus Cristo. A Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, aponta para Cristo. Na noite de quinta-feira desta semana, vou lhe contar como estudar a Bíblia, como ler a Bíblia, como entender a Bíblia. Jó disse que estimo as palavras da sua boca mais do que o meu alimento necessário. A Bíblia diz, deseje o leite sincero da palavra para que você possa crescer. Agora, a Bíblia diz que não apenas crescemos fisicamente, mas dentro de você, como uma alma. Fisicamente tem olhos e ouvidos, nariz, mãos e pés, mas viver dentro de você, você é a personalidade, sua alma, sua mente, você, sua personalidade que é a sua alma, você é o seu espírito. Agora, se você gasta todo o seu tempo em seu desenvolvimento físico, a maioria de vocês parece que comeu 3 refeições boas hoje.
Você não negligenciou a alimentação hoje. Você não negligenciou o vestir. Você se olhou no espelho hoje, cuidando de suas necessidades físicas, mas e as suas necessidades espirituais? Continue cuidando de suas necessidades físicas, mas você precisa cuidar da sua alma. A alma vai viver para sempre, o corpo vai morrer, vai para o túmulo, mas a alma continua viva e você passou todo o seu tempo alimentando seu corpo, mas nenhum tempo cuidando da sua alma. Você sabe o que alimenta a sua alma? É lendo a Bíblia, a palavra de Deus. E eu não me importo com quem você é. Você não pode viver vitorioso na vida se negligenciar as raízes da Bíblia e o estudo da Bíblia. Toda vez que uma pessoa vem até a mim e diz que não está tendo suas orações respondidas, não está tendo vitórias na vida, não está tendo alegria, não tem paz, e eles perguntam o que deveriam fazer na vida como cristão. Fiz a eles uma pergunta: você está lendo sua Bíblia diariamente e estudando sua Bíblia? Geralmente a resposta, eles inclinam a cabeça e dizem não. Deus tem uma mensagem para você neste livro. Leia, estude-o, medite. Agora veja como ler a Bíblia. Leia com reverência. É uma entrevista com Deus, o Deus Todo-Poderoso. Leia com expectativa, venha para a Bíblia esperando que Deus fale com você. E leia até que Ele fale com você. Agora, quando você ler apenas um versículo, medite nesse versículo. Talvez você leia um capítulo inteiro, medite nesse capítulo. Venha com a expectativa de que toda vez que você abrir as Escrituras, Deus tem uma mensagem para você. E então leia com dependência. O Espírito Santo inspirou a escritura deste livro e o Espírito Santo pode interpretar este livro para você. E cheguei a muitos pontos da Bíblia que não entendi e me ajoelhava e dizia: Senhor, mostra-me. E encontrei o significado daquela passagem de joelhos pelo Espírito Santo. E então reserve um tempo adequado com a Bíblia. Não apenas para ler um versículo e fazê-lo como um dever, como um ritual e fechar a Bíblia. Reserve um tempo. Reserve 15, 20, 30 minutos. E você também faça isso todas as manhãs, antes de sair do seu quarto pela manhã. Antes de sair de casa, passe meia hora em oração e estudo bíblico e leitura bíblica, e eu lhe direi que o dia será totalmente diferente. Você estará andando no ar, haverá alegria em sua alma, haverá alegria em seus passos, haverá um sorriso em seu rosto, haverá uma atitude totalmente diferente em relação à vida se você adquirir o hábito de ler sua Bíblia e passar tempo em oração todas as manhãs. E em terceiro lugar, se você vai viver a vida cristã, deve haver disciplina em sua vida. É uma forma de disciplina a vida cristã, é uma forma de renúncia nas dificuldades. Jesus disse que estreita é a porta que leva à vida eterna. A Bíblia nos diz que um cristão é um soldado que deve sofrer dificuldades. Você, portanto, suporta as dificuldades como um bom soldado de Cristo, disse Paulo a Timóteo. O cristão é comparado a um boxeador que domina seu próprio corpo e pratica o autocontrole. E em todo o Novo Testamento você lerá palavras como descrevendo a vida cristã: lutar, batalhar, correr, trabalhar, sofrer, suportar, resistir, perseverar. Todas essas palavras do Novo Testamento descrevem a vida cristã. É para ser uma vida disciplinada. Temos que disciplinar nossas mentes, as coisas que lemos, as coisas que pensamos. Nenhum pensamento maligno que possa vir à nossa mente, e se vierem, nós devemos expulsá-los. Nossas mentes devem ser disciplinadas para que não gastemos nosso tempo lendo lixo e literatura que desenvolve a mente. Tenha cuidado também com a televisão. Não vamos desperdiçar nosso tempo. Não deixamos nossas mentes ficarem ociosas. Nossas mentes precisam de disciplina. Nossas línguas, nossa disciplina. Dizemos: coloque uma guarda, Senhor, diante da minha boca. Nosso tempo é disciplina. Remimos o tempo porque os dias são maus. Esses pequenos minutos, esses pequenos pedaços de joia que Deus nos dá todos os dias, essas pequenas joias, elas nunca poderão ser lembradas. Serão dedicadas a Cristo. Este meu corpo é o templo do Espírito Santo que está em mim. A Bíblia diz que meu corpo deve haver
autocontrole, autocontrole. Bem-aventurados os mansos, disse Jesus. Isso é o que a mansidão significa. Significa temperança, autocontrole. Devo viver uma vida disciplinada. Ou hoje, quão pouca disciplina temos na maneira como vivemos, quão pouca disciplina temos em nossa experiência cristã e em nossa vida cristã. E é por isso que milhares de pessoas estão falhando. Não há disciplina. Deve haver disciplina. E depois, na vida cristã, há a igreja da qual você ouviu falar por Robinson. Vocês estão tentando viver suas vidas cristãs sozinhos. Eu lhes digo que a Bíblia não aprova isso. A irmandade cristã não é opcional, é essencial. É ordenado que não devemos abandonar a nossa reunião, a igreja. A Bíblia ensina que a igreja é como uma videira com seus muitos ramos, é como pedras vivas construídas juntas, membros do corpo de Cristo, todos unidos. Agora, a igreja pode ter suas igrejas locais. Bem, você diz que eu sou um membro da grande igreja universal, mas eu não sou membro de qualquer igreja local ou universal. É como dizer, bem, estou na marinha, mas não irei para nenhum navio. Como as Nações Unidas. Estive nas Nações Unidas na segunda-feira e tive uma conversa maravilhosa com um senhor. Ele e eu olhamos para a janela e vimos aquelas bandeiras das Nações Unidas e eu disse, aqui está uma organização. Mas ela tem muitos constituintes locais em todo o mundo, na forma de nações e estados. Aqui temos a grande igreja, o corpo de Cristo, mas tem suas filiais locais por toda parte. E um pode ser chamado de luterano, um pode ser chamado de batista, pode ser chamado de presbiteriano, qualquer que seja o nome. Se for um lugar onde Cristo é exaltado, temos que ir lá e dar tudo o que temos no trabalho da igreja. Igreja é adorar juntos, é um lugar onde entregamos nossos dízimos e ofertas para a obra do Senhor. Espero que você vá à igreja amanhã e sábado à noite. Somos todos nós da igreja. Esteja no lugar de adoração amanhã. Toda a América, vamos à igreja. Deus seja louvado. E eu quero lhe dizer que você não pode viver uma vida cristã vitoriosa e ter paz e alegria em seu coração sem fidelidade na igreja. Vá à sua igreja. Há algumas pessoas que dizem, bem, estou procurando uma igreja perfeita, então você nunca encontrará, porque se você se afiliasse a ela, se você encontrasse ela perfeita e se afiliasse a ela, seria imperfeito. Você nunca encontrará uma igreja perfeita. Tudo bem, viajo por todo o mundo e já vi centenas de tipos diferentes de igrejas e nunca vi uma igreja perfeita. E ainda assim a glória de Deus vem sobre eles. Jesus tinha um pequeno grupo de homens com ele, outros 12 era imperfeito. Judas acabou de traí-lo, Pedro negou quando as coisas estavam ruins e os outros se distanciaram quando ele estava na cruz. Não existe um corpo perfeito na terra. Entre na igreja e comece a trabalhar para Cristo. E por último, o cristão deve testemunhar de Cristo. Agora, como você testemunha? Você testemunha pela maneira como você vive. O sorriso, a cortesia, a consideração, a graciosidade que você está testemunhando de Cristo. E se você vive uma vida de mudança, na qual Cristo está vivendo em você e irradiando através de você, outras pessoas serão atraídas por você e eles dirão qual é o seu segredo. E você dirá que eu conheço Jesus Cristo. E você terá a oportunidade de testemunhar de Cristo, testemunhar em casa, testemunhar em seu trabalho. Não devemos ser preguiçosos. No serviço espiritual, devemos testemunhar o Senhor pela maneira como realizamos nosso trabalho. Devemos trabalhar fielmente. Se você é um trabalhador de uma fábrica, faça-o fielmente. Pois para o Senhor, você não trabalha apenas para o empregador, você não trabalha só para o sindicato, para fazer os felizes, você trabalha para o Senhor. Se você é um empregado, você trabalha para Cristo. Ele é aquele por quem você é responsável, você é cristão. A Bíblia diz que os cristãos são peregrinos aqui, somos embaixadores de Cristo.
A Bíblia diz que somos pessoas peculiares, separadas por Cristo, e que tínhamos que ser testemunhas brilhantes em uma geração perversa, e por toda parte vemos mentira, hipocrisia, desonestidade e luxúria. E vemos o mundo em seu próprio mundo, homens de todos os tamanhos ocupados com o materialismo. Entregue sua vida a Cristo. Deixe-o viver em você e seja uma testemunha brilhante de Cristo. Torne-se sal em sua comunidade, torne-se uma luz em sua comunidade. Deixe as pessoas saberem que você se posiciona por Cristo. Viva de forma limpa e honesta e pura e saudável. Quero perguntar a você esta noite: você é cristão? Você está vivendo esse tipo de vida? Ou não estou perguntando se você tem influência cristã, não estou perguntando se você é membro de determinada igreja. Estou perguntando esta noite se você encontrou com o que é certo. Essa mudança está acontecendo em sua vida? Você aceitou o desafio de seguir a Cristo? Você está vivendo uma vida fiel com Ele? Se não, você pode começar esta noite, agora mesmo. Agora mesmo. Você pode dizer: Senhor, eu te dou minha vida, te dou meu coração, eu dou minha alma, quero que Cristo entre e perdoe os meus pecados. Eu quero segui-lo, servi-lo, quero saber que meus pecados estão perdoados, quero saber que vou para o céu. Quero uma mudança na minha vida e na minha casa, quero uma mudança no meu local de trabalho, quero me tornar uma luz para Cristo, quero me tornar uma testemunha de Cristo, quero a alegria de viver para Cristo. Quantas pessoas dizem ser cristãs, mas elas não têm paz em suas vidas? Não há alegria, não há amor em suas vidas, não há caminhada com Cristo, não há emoção, elas ficam com raiva rapidamente, são sensíveis, têm ciúmes, estão cheios de orgulho. Eu lhe digo, a vida cristã nunca foi feita para ser assim. Entregue sua vida a Cristo e certifique-se de que Ele esteja em seu coração. Alguns de vocês entregarão suas vidas a Cristo esta noite pela primeira vez. Outros de vocês podem vir e dedicar novamente sua vida e dizer esta noite: eu vou entregar minha vida a Cristo e viver uma vida nova. Em todo este lugar, Deus está falando a centenas e milhares de pessoas. Todos vocês que virão a Cristo esta noite receberão a Cristo e dirão que vou começar de novo, eu entrego minha vida a Ele, eu chego aos pés de Jesus, renunciando meus pecados e fracassos e vindo e me entrego a Ele como meu Senhor e Salvador. Vou pedir que você venha, vou pedir que você saia de seu lugar neste grande edifício, das varandas, dos corredores, e venha. Vocês vêm e ficam aqui na frente da plataforma e digo esta noite: eu me entrego ao Senhor Jesus Cristo. E se você tiver amigos e parentes, eles vão esperar você e você vai voltar para eles. Mas vou pedir que você venha agora mesmo, enquanto todas as cabeças estão inclinadas, todos os olhos estão fechados e o coro canta baixinho. Venham homens, mulheres e jovens. Vou dizer a vocês sobre algo que você não pode vir a Cristo na hora que você quiser. Você só pode vir quando o Espírito Santo estiver falando. E esta noite o Espírito Santo de Deus está falando com você. Com centenas de pessoas Ele está falando. E você está aí. Entregue sua vida a Cristo agora mesmo. E diga esta noite: eu me entrego a Cristo. Muitos de vocês que são cristãos, muitos de vocês que precisam entregar sua vida a Cristo, vocês precisam prometer a Deus que de agora em diante vocês viverão um tipo de vida cristã certa. Você será cristão verdadeiramente. Vou pedir a você que entregue sua vida a Ele agora, de todo o prédio. Centenas de vocês venham e fiquem aqui agora. Apenas levante-se da cadeira agora mesmo e venha e diga esta noite: eu me entrego a Cristo. Vamos esperar depois que você vier, vamos ter um momento de oração, um versículo das Escrituras, vou te dar uma palavra e vou te dar um livro também. E depois você pode voltar para os seus amigos e familiares. Mas você vem agora e fique aqui como uma indicação de que você está dizendo a Deus: eu vou confiar em Cristo. O coro vai começar a cantar, enquanto eles cantam, você vem agora mesmo. Isso mesmo, rapidamente levante-se da cadeira de onde você está e venha. Você que está assistindo pela televisão, você vê que centenas e milhares de pessoas estão entregando suas vidas a Cristo, deixando de viver a sua vida e vivendo a vida nova de Cristo. Deixe o Senhor mudar a sua vida, deixe Ele fazer isso. Deus te abençoe.
Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Que palavra poderosa. Talvez você chegou até aqui e ouviu esta palavra e ainda não é inscrito aqui no canal. Se inscreva aqui no canal e ative o sininho das notificações. Todos os dias são postados vídeos abençoados aqui no canal para te abençoar. Deixe também o seu like e não se esqueça de compartilhar esta palavra com mais pessoas. Meus irmãos e minhas irmãs, nos vemos nos próximos vídeos. Amém.